Então, vamos começar. Boa tarde para todas, para todos. Vamos iniciar a nossa mesa temática, né, a mesa 4, que tem como tema os princípios da igualdade jurídica em processo de mediação de conflitos raciais no âmbito da educação básica e do ensino superior. As palestrantes da mesa, né, é a doutora Daniela Arlê, promotora do Ministério Público, e a nossa outra convidada, né, que a gente fica na expectativa dela ainda conseguir entrar e participar e nos brindar com a presença dela, é a Fernanda Vieira de Oliveira, né, advogada e mestranda da Universidade Federal de Ouro Preto. Antes de eu apresentar, né, a trajetória da Dani, as várias contribuições, eu queria fazer só um resuminho, né, da importância desse evento para nós. O Seminário Internacional, né, interrogando a educação das relações étnico-raciais no Brasil, olhares, traduções, experiências com a América Latina, ele vai nos falar da importância de um seminário internacional, da diversidade, né, das mesas que a gente está contando, a riqueza da trajetória dos participantes e a relação direta, inclusive, com militância, a presença de palestrantes, pesquisadores e como ouvintes também, docentes da educação básica e do ensino superior, nos faz refletir da importância desse diálogo contínuo entre educação básica e ensino superior no enfrentamento do racismo. E, ao mesmo tempo, acho que é importante a gente fazer um convite, né, para que esses sujeitos entendam que abordar a temática das relações étnico-raciais, como bem disse Cida Bento na conferência, é um dever de todos nós, né, de cada cidadão e cidadã, independente da educação, independente do segmento, mesmo porque esse evento é um evento interinstitucional, ele acaba sendo intersetorial, a gente tem representantes, essa mesa é um exemplo disso, né, com a presença da Daniela Arlê, e tomara que seja possível a presença ainda da Fernanda Vieira. Eu acho que cabe eu fazer uma apresentação minha que eu não fiz ainda. Então, meu nome é Cláudia Elizabeth, sou docente da Rede Municipal de Educação, conselheira, né, uma das conselheiras do Conselho Municipal de Igualdade Racial de Belo Horizonte. Sou estudante, né, do doutorado acadêmico, orientanda do professor Luiz e co-orientanda do professor José Eustáquio de Brito. Sou, como diz Nerci, na parte da manhã, né, integrante do Núcleo de Relações Étnico-Raciais, com muito orgulho, mas também trabalho na Diretoria Regional de Educação Centro-Sul. E lá, né, o setor articulação intersetorial é um setor que tem, dentre suas pautas, esse cuidado com o clima escolar, né? E esse trabalho é desenvolvido através de orientações da SMED, né, da Secretaria Municipal de Educação, contando com a diretoria que chama DEPIM, a Diretoria de Relações de Políticas Intersetoriais. E nesse setor, a gente entende que abordar a temática das relações étnico-raciais, ele não se limita ao núcleo de relações étnico-raciais. O núcleo é a voz desse tema na Secretaria Municipal. Mas a gente entende que cada segmento, né, tanto da Secretaria quanto das diretorias regionais, tem que se haver com essa pauta, né? O combate a erradicar o racismo é uma pauta de toda a sociedade. E dentro e quando a gente fala de clima escolar, a gente pode perceber que é com frequência que o tema relacionado à diversidade racial, combate ao racismo, ele surge, né, tanto através das relações entre os estudantes, né, entre as crianças, adultos, pesquisadores, direções. E cada momento que a gente tem a oportunidade de participar de um evento, seja um seminário com a potência como este, ou outros eventos, a gente se implica, né, a entender que realmente essa pauta nos diz respeito. O desafio docente, né, é de quem trabalha da educação infantil, no ensino fundamental, incluindo a modalidade EJA, né, educação de jovens e adultos, e também a universidade. Então, quando a gente pensa nas leis
de combate ao racismo, de obrigatoriedade do ensino, né, da educação das relações étnico-raciais, destacando positivamente a trajetória dos negros, dos indígenas, tanto na Lei 11.639, de 2003, ou na Lei 11.645, de 2008, também pensando leis que contemplam o ensino superior, né, a Lei das Cotas, a 12.711, de 2012, e a Lei 12.990, né, que está relacionada ao acesso às universidades, 12.990, de 2014. A realização desse evento, né, tanto hoje quanto amanhã, é uma certeza que a gente está seguindo o caminho certo, é a certeza que a gente acolhe quem mais quiser participar, e pensar um pouquinho na fala de abertura, pela manhã, que fala a potência das mesas, que fala da relevância das falas, que, ao mesmo tempo, nos convida a refletir o tempo inteiro, porque mesmo no momento tão hostil, um momento que nos deixa mais reclusos em casa, a gente está percebendo a potencialidade de um evento que consegue acolher pessoas de vários segmentos, inclusive de vários países da América. O seminário de culminância, né, ele é um projeto da Cátedra da Unesco, que acolhe 25 projetos, né, sobre os latinos-americanos, sobre os povos indígenas e afrodescendentes. O objetivo é a erradicação do racismo. E uma outra coisa que é muito relevante a gente falar é do como que esse projeto vem sendo realizado, né? Ele é resultado de uma parceria entre a universidade, entre o Núcleo de Relações Étnico-Raciais, entre o museu, né? Quando a gente fala o Museu de Quilombos e Favelas Urbana, que é o MUQIF, e também pensar na Escola de Educação Básica Profissional. Outro destaque é o que o professor Luiz falou pela manhã, que eu acho que não tem como não falar, né? É pensar a contribuição direta de 4 pessoas que participam da organização, mas ao mesmo tempo se inscreveram nesse projeto, que é o Michael, né, um estudante do doutorado latino-americano e também docente em Cuba, né? Mara Evaristo, a nossa gerente do Núcleo de Relações Étnico-Raciais, Mara, coordenadora do núcleo, e Tânia Aretusa, que é uma grande parceira da Educação Básica de Belo Horizonte, e que é do CP e do Ciclo Permanente da UFMG, e o professor Luiz. O professor Luiz também destacou, que eu acho vale a pena a gente lembrar, a homenagem a Lélia Gonzalez, uma belo-horizontina, filósofa, historiadora, professora, antropóloga. O doutorado dela destacou a antropologia política e também gênero e etnia. O combinado do nosso encontro seria, inicialmente, né, a fala da promotora Daniela Arlê, de 30 a 35 minutos, que a gente pode adequar conforme a gente perceber, mas a gente entende que a interação no chat permitirá, né, que essa conversa nossa contemple o tempo que nos foi reservado. Aí, então, vamos falar um pouquinho da promotora Daniela Arlê. Doutora Daniela Arlê, de Maria Germano, promotora de justiça, né, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e também promotora de defesa das crianças e adolescentes da área infracional de Belo Horizonte, graduada em Direito pela UERJ, mestre em Sistemas de Resolução de Conflitos pela Universidade Nacional de Lomas de Zamora, na Argentina, foi promotora de justiça, assessora do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, de 2012 a 2016, e também junto aos Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público. Dani Arlê também é membro do Grupo de Estudos, Negociação e Mediação para aprimoramento, né, da atuação do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, representante do Ministério Público no Fórum Global de Lei, Justiça e Desenvolvimento, do Banco Mundial, facilitadora, pesquisadora da Justiça Restaurativa na escola. Dani Arlê, a palavra é com você. Prazer, tá? Inteiro na mesa. Obrigada, Cláudia. Bom, eu vou pedir licença inicial para fazer um compartilhamento de tela.
Aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Pronto. Assim. Então, acho que assim todos conseguem. Você consegue visualizar, Cláudia? Ok. Então, muito boa tarde. Salve, salve a pátria do progresso. Salve, salve Deus a igualdade. Salve, salve o sol que raiou hoje, difundindo a liberdade. Quebrou-se, enfim, a cadeia da nefanda escravidão. Aqueles que antes oprimias, hoje terás como irmão. E com este hino de libertação dos escravos da gigante Maria Firmina dos Reis, maranhense, considerada uma das primeiras romancistas do Brasil, negra, eu saúdo todas que estão aqui neste ambiente virtual que foi proporcionado, está sendo proporcionado pela UFMG e pela Unesco. Saúdo em especial a querida Cláudia Elizabeth, professora que eu tanto admiro por seu trabalho apaixonado e apaixonante na educação, no antirracismo, na interseccionalidade e com a aplicação das práticas restaurativas, sobretudo no projeto Papo de Meninas. Agradeço ao convite generoso que me foi feito pelo professor Luiz Alberto Oliveira Gonçalves, que é o titular da Faculdade de Educação da UFMG, e queria dizer que o meu lugar de fala hoje aqui não ele é um pouco desconfortável, porque eu sou uma mulher branca, com formação superior, mestrado, me considero classe média alta economicamente no Brasil, então eu não tenho lugar de fala de quem sofre propriamente com o racismo. O meu lugar de fala é sim de uma mulher branca antirracista, e é deste lugar de fala que eu hoje quero conversar um pouco com vocês e fazendo uma relação dos conflitos raciais com a proposta que eu trago de justiça restaurativa como visão de justiça que pode servir para tratar desses conflitos raciais. Essa mulher branca, então, hoje, que está aqui para fazer essa abordagem, tem um pouco a função de parteira, e aqui eu quero fazer uma homenagem ao querido professor argentino, professor Luiz Alberto Varatti, que por muitos anos lecionou no Brasil, principalmente no sul do Brasil, e que dizia isso, que a função do professor é a função de parteiro, é a função de fazer nascer aquilo que cada um já tem dentro. E é dessa maneira que eu encaro hoje a minha função aqui. Em razão dessa função, eu queria fazer alguns convites a vocês que estão aqui hoje nesse ambiente virtual, que não é menos real, ele só não é presencial, mas ele não é menos real que qualquer encontro presencial. E esses convites consistem no seguinte: nós tentarmos, durante esse tempo de exposição, e aqui eu vou marcar o meu cronômetro para tentar me ater ao tempo combinado, nós tentarmos esvaziar a nossa xícara de algum chá que nós já estejamos bebendo. Essa é a proposta do Bruce Lee, que além de ser ator de Hollywood, Kung Fu, era também um grande filósofo. E a proposta dele sempre foi essa, né? Para provar um novo chá, nós temos que esvaziar a xícara. Então, esse é o primeiro convite, para que nós tentemos esvaziar a xícara daquilo que já trazemos, para escutar, quem sabe, esse novo que eu tenho certeza que já está um pouco dentro de cada um. O segundo convite é para nós tentarmos diminuir o volume do nosso julgador interno. Pode ser que alguma coisa que eu fale aqui hoje
não encontre concordância na razão de cada um dos presentes, mas o pedido é para que, antes de nós julgarmos, nós tentarmos compreender aquilo que eu vou propor hoje aqui ao final. O convite também para nós sermos sinceros conosco mesmos durante as reflexões que surgirão, e para aqueles que escolhem estar neste ambiente virtual, tentarem pousar os aviões que estão sobrevoando as cabeças agora. Eu reconheço que nós estamos vivendo uma época difícil, todos com várias atribuições, com home office, que a casa é um lugar onde várias coisas acontecem ao mesmo tempo, mas fica o convite para que nós tentemos, durante o tempo desse encontro, aterrissar esses aviões e trazer a nossa presença plena. O último convite, e aqui é um convite que eu quero fazer a cada um, é para nós, no início dessa conversa, olharmos para nós mesmos e mudarmos algo que possa ser modificado. Que cada um faça isso da maneira que achar que pode fazer, que olhe para si. Eu mudei o meu anel de dedo e fica o convite para cada um fazer aquilo que acha que é possível fazer agora, de alguma mudança na sua estrutura física, no seu corpo físico, no seu vestir, no seu cabelo, nos seus acessórios. Falar de racismo e falar de justiça restaurativa é falar de paradigmas, né? E o que é um paradigma? Então, para a gente tentar alinhar, o que eu estou chamando de paradigma? Eu chamo de paradigma um conjunto de crenças, valores e formas costumeiras de agir. E vejam bem, grifo sobre costumeiras, porque nem todo costume é natural, mas formas costumeiras de agir que modelam a maneira como eu vejo o mundo. Então, eles modelam a forma como eu recebo as informações e modelam também a forma como eu me comporto no mundo, a forma como eu processo essas informações através do meu sistema de representação mental e devolvo esse paradigma para o mundo. Por que eu estou chamando a atenção sobre isso? Porque o paradigma, ele é recebido por nós na cultura, mas ele também é transmitido por nós no nosso agir. Há um input e há um output desse paradigma. E nem sempre nós tomamos consciência de que nós agimos influenciados por um paradigma. Tem um texto de uma professora argentina que eu aprecio muito, que se chama Carolina Gianella, e ela escreveu esse artigo juntamente com outro professor que eu também honro, que é o professor Francisco Dias. Esse artigo se chama Supuestos en los procesos de negociación y diálogo. E nesse artigo ela diz o seguinte, a Carolina Gianella: existem 3 níveis de conhecimento e que se localizam em 3 níveis diferentes da nossa consciência. Então, ela diz o seguinte, olha, existe o nível da teoria. O nosso conhecimento teórico, ele normalmente fica no nível 1 da nossa consciência. Então, é algo que nós temos consciência do conhecimento teórico, mas não é o que nós primeiramente acessamos. Existem as práticas, o conhecimento prático, que ele fica no nível 2 da nossa consciência. Então, normalmente é daquilo que a gente se vale no dia a dia, ele está mais aqui na superfície. E existe justamente o nível dos supostos, o nível dos paradigmas, que fica, em regra, no nível 0 de consciência. A verdade é que, via de regra, nós não temos consciência dos nossos paradigmas. E por que é importante nós sabermos disso? Porque nem sempre nós vamos perceber que nós agimos de maneira racista e violenta. Eu vou colocar agora um vídeo aqui, que é um outro convite para a nossa reflexão, e que vai nos ajudar a conduzir essa conversa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar.
Sou um pouquinho enrolado, vamos ver. Não, não é isso. Vocês estão vendo o vídeo, Cláudia? Não, né? Não, peraí. Ainda Vê não. agora. Agora você está vendo uma tela preta e que vai começar? Sim. Tá? Então eu vou Sim. voltar, pronto. Desculpem a minha inabilidade tecnológica, gente. Eu vou rodar o vídeo agora, então. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode ser? Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando do racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado. É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso pra pessoa. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Agora eu vou voltar para a nossa tela para tentar tomar uma aguinha. Me desculpem, esse vídeo sempre me emociona muito. E eu acho que esse vídeo traz exatamente o motivo do nosso encontro hoje. Falar do racismo estrutural, do racismo institucional e desses conflitos raciais que acontecem na escola como um reflexo, né, de qualquer outra comunidade que exista no mundo. A escola é uma comunidade
e se existe o racismo estrutural, o racismo institucional, obviamente esse racismo existe também dentro da escola. E então, o que é esse racismo estrutural do qual nós estamos falando? Bom, eu queria esclarecer que eu não sou especialista em raça, então o meu estudo de raça, ele começou há muito pouco tempo, e como eu respeito muito esse espaço da academia, eu fui buscar um material e fui buscar informação com uma das pessoas nas quais eu mais confio nesse Brasil para falar sobre raça, que é justamente a doutora Lívia Santana Vaz, que eu quero honrar aqui neste espaço, promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, e que me cedeu generosamente um material, informações para ter uma conversa sobre dados relacionados ao racismo estrutural no Brasil. Alguns dados que eu queria chamar a atenção deles aqui nesse ambiente. Primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948, que se aplica a todos nós, ela diz o seguinte: todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção, à residência dentro das fronteiras de cada estado. E todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Essa é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que a Declaração de Direitos, os direitos humanos da população negra, eles sempre requerem um plus, a exemplo do que acontece, por exemplo, na Constituição do Haiti, de 1805, em que está estabelecido o seguinte: el pueblo habitante de la noble isla llamada Santo Domingo decide aqui formar-se como Estado libre, soberano e independiente de todo poder del universo, bajo el nombre de Império de Haití. Lá, artigo 2, la esclavitud es abolida para sempre. Então, há um plus nesse artigo 2º, exatamente porque se trata de direitos humanos da população negra. Por que é necessário esse plus? Porque é necessário esclarecer que a abolição da escravatura é feita de forma permanente. Bom, nós conhecemos bem isso, né? No Brasil, o período escravagista durou de 1888 até a Lei Áurea, que é a Lei 3.353, de 1988. Então, o nosso período escravagista oficialmente durou 100 anos. Com alguns detalhes, o Brasil foi o último país do Ocidente a declarar abolida a escravização, a escravidão. E naquela época da Lei Áurea, nós tínhamos 4.800.000 descendentes de africanos do território brasileiro e apenas 750.000 portugueses e descendentes de portugueses. Ou seja, havia no mínimo 5 vezes mais pessoas negras no Brasil e ainda assim foi necessário uma lei que abolisse a escravidão. E essa lei aboliu a escravidão. Mas como que foi o comportamento do Brasil após isso? Infelizmente, após a Lei Áurea, seguiu-se um período de uma política de embranquecimento no Brasil. Então, não bastou abolir a escravidão, porque isso pode ter acontecido de uma maneira meramente formal, porque, na verdade, o que se seguiu foi um período de embranquecimento. E como que isso aconteceu? Bom, uma política de embranquecimento que foi, inclusive, acobertada e constitucionalizada. A Constituição de 1934, que foi a primeira a tratar da questão de raça no Brasil, ela estabelecia restrições à entrada de imigrantes no território nacional com vista à integração étnica. Então, havia uma restrição se essa entrada fosse para fins de integração étnica. Em seguida, um decreto-lei 7967 de 1945 também subvencionava a imigração desde que fosse para imigrantes europeus, ou seja, imigrantes brancos. E alguns outros dados que são, assim, de monta e que são impactantes. Para cada 10 anos de existência do Brasil,
do Brasil, como país, né? Nós temos 7 anos de sistema escravocrata. Para cada 10 anos, nós temos 7 de sistema escravocrata. Dos cerca de 12 milhões de africanos escravizados chegados a todos os portos americanos, mais de 40% desembarcaram no Brasil. O Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados no mundo inteiro. O Rio de Janeiro, minha cidade natural, de naturalidade, foi a cidade que mais recebeu africanos escravizados no mundo. O Cais do Valongo foi o maior portal de entrada de africanos no mundo. Cerca de 1 milhão de africanos escravizados deram entrada no Brasil através do Cais do Valongo. Então, não há como negar mais. Sim, esses dados nos trouxeram até o racismo estrutural. E quando eu falo de racismo estrutural, eu uso o estrutural no sentido que é devido mesmo, pelo próprio professor Silvio Almeida, da estrutura de um prédio. Né? Se nós pensarmos num prédio, esse prédio tem vigas, tem pilares, e é como se o racismo fosse exatamente os pilares fundantes desse prédio sobre o qual o Brasil está construído. Não há como negar que o Brasil foi construído sobre esses pilares do racismo. E o racismo estrutural, ele é definido pelo professor Silvio Almeida, que é filósofo, advogado, professor universitário, como uma decorrência da própria estrutura social, do modo normal, entre aspas, como se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares. O racismo se torna, sim, a regra e não a exceção. E aí eu faço, então, um retorno àquela nossa conversa sobre paradigma. Ora, se o racismo é estrutural, ele está no nosso paradigma. Ele está nas nossas crenças, costumes e formas costumeiras de agir. Ele entrou nesse costume. Ele entrou no nosso hábito sem que nós percebêssemos e nos dessemos conta. Se nós não tirarmos esse paradigma do racismo do nível 0 da nossa consciência, como que nós vamos fazer? Por quê? O que a professora Carolina Gianella explica naquele texto dela? Tudo que nós multiplicamos por 0 dá 0. Então não adianta. Tudo que eu vir no mundo com o meu paradigma racista vai ser resultante em racismo. E o meu input vai gerar um output de racismo, porque é necessário trazer, no mínimo, para níveis 1 ou 2 de consciência, nível teórico e nível prático. Se esse racismo é estrutural, ele também acaba sendo interpessoal, intrapessoal e institucional, que é a reprodução pelas instituições públicas e privadas da hierarquização das pessoas de acordo com a raça ou a cor da pele. De novo, se esse paradigma institucional do racismo que existe nas escolas não for trazido para o nível da nossa consciência, como que nós vamos mudá-lo? E como que dá para trazer para o nível da consciência? Bem, e aqui, então, eu entro já na minha área de especialidade, que é a justiça restaurativa. Então, como trazer o racismo estrutural e o racismo institucional para o nosso nível de consciência, para que só então nós sejamos capazes de transformar esse paradigma? A minha proposta é que nós façamos isso. Espera aí que eu acho que eu pulei algum slide aqui, mas tudo bem. É que nós façamos isso através da justiça restaurativa. E eu não sei o quanto que os senhores estão, assim, sabedores ou já tiveram contato com o tema da justiça restaurativa, então eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa visão de justiça. Deixa eu só ver o meu tempo aqui.
A professora Fernanda já chegou na sala, não é isso? Ok, ainda temos acho que uns 15 minutos. Então, voltando, né, para tentar contextualizar, na minha opinião, a justiça restaurativa é uma das formas de nós podermos trazer o racismo estrutural e o racismo institucional para o nosso nível de consciência e, então, conseguirmos transformar essa realidade. E o que é a justiça restaurativa? Ela é uma visão de justiça que parte do pressuposto de que estamos todos interconectados e que quer buscar a satisfação de todas as pessoas envolvidas em algum conflito ou em alguma situação. Então, por exemplo, num conflito racial, o que quer a justiça restaurativa? Ela quer, antes de tudo, buscar a satisfação das necessidades daquela pessoa que foi atingida com uma violência uma violência racial, e ela quer também buscar a satisfação das necessidades da pessoa que praticou aquele ato de racismo. Os senhores podem achar um pouco estranho, então eu volto a fazer aquele convite do não julgamento, enquanto nós não compreendermos esse sistema. Além de buscar satisfazer as necessidades também dessa pessoa que praticou a violência racista, a justiça restaurativa, ela busca satisfazer as necessidades da comunidade na qual estão integradas a pessoa que sofreu o ato de racismo e a pessoa que praticou o ato de racismo. Por que é tão importante nós satisfazermos as necessidades de todos? Olha, justiça restaurativa é justiça focada em satisfação de necessidades. Necessidade é uma palavra que, na sua origem etimológica, quer dizer aquilo que não cessa. Ou seja, enquanto não for satisfeito, não vai cessar. Se nós pensarmos nas necessidades das pessoas que são atingidas, por exemplo, com uma violência racista, com qualquer ato de racismo, nós podemos pensar que essas pessoas precisam contar suas histórias, precisam falar sobre os danos que sofreram, do impacto que aquilo teve para eles, como aconteceu com essas crianças. Olhem a profundidade do impacto do ato de racismo para essas crianças, quanto que elas expressaram isso também através de suas emoções. Essas pessoas precisam participar da discussão desse problema, essas pessoas precisam receber a empatia de quem ofendeu, então ela precisa que aquele que praticou o racismo compreenda o que é o racismo e compreenda os impactos. Ela precisa se sentir acolhida, ela precisa obter informação sobre, olha, afinal de contas, por qual motivo você fez isso comigo? Elas precisam receber um pedido de desculpas. Não que essas desculpas sejam da boca para fora, mas é muito comum que numa prática restaurativa, o ofensor ou a pessoa que praticou, no caso, racismo, consiga realmente compreender o impacto e tenha genuinamente um pedido de desculpas a fazer. E quando isso acontece, a vítima desse racismo necessita escutar esse pedido de desculpas, porque isso faz parte do processo da cura, inclusive do trauma. E precisa voltar a ter o controle da sua vida. Nós estamos aqui falando da necessidade das pessoas que sofrem o racismo. E quais são as necessidades das pessoas que praticam racismo? Porque nós poderíamos dizer, olha, essa pessoa aí nós queremos vê-la banida para sempre, essa pessoa racista. Só que isso não é possível, né? Não existe o banimento para sempre, não existe o banir da comunidade, o banir da sociedade. Até porque mesmo que nós pensemos em termos de crime e de pena, não existe no Brasil nenhuma pena de prisão perpétua, nenhuma pena de morte, então não há como banir, não há um banimento do racista da sociedade. Daí a necessidade de transformá-lo, atendendo também às suas necessidades. Até porque a pessoa que pratica esse ato de racismo, ela também precisa ser escutada. Ela precisa se responsabilizar pelo seu ato, que é diferente de ser responsabilizado. Ela precisa compreender. Ela precisa ser respeitada além do seu ato, porque nem sempre a sua essência se reduz àquele ato.
ela precisa poder fazer diferente dali para frente. E ela precisa ter as necessidades que geraram aquele ato também atendidas. Vejam bem, para a justiça restaurativa e também para a teoria do trauma e para diversos estudos hoje cada vez mais multi e interdisciplinares, toda ação humana é fruto de alguma necessidade não atendida. Então, toda violência, inclusive a violência racial, acaba sendo a expressão de alguma necessidade não atendida. Se nós identificarmos que necessidade não atendida dessa pessoa que praticou o racismo precisa ser contemplada, nós conseguimos, dali para frente, permitir que essa própria pessoa faça diferente. Daí a importância de atender também as suas necessidades. E, por fim, atender as necessidades dessa comunidade que foi impactada, por exemplo, a escola. Se um ato de violência racial acontece dentro de uma escola, essa escola, como comunidade, também precisa ter espaço para falar de como foi impactada, e ela também tem necessidade de se envolver na solução transformadora daquele conflito. E a justiça restaurativa, ela também pode ser considerada a justiça que ela se preocupa com o trauma. O que é o trauma? O trauma ele pode ser definido como uma ferida profunda, causada por um evento traumatogênico, no caso, violência racial, que gera o trauma, que gera a ferida. E essa ferida, ela tem efeitos nas diversas ordens do nosso quadrante. Então, ela tem efeitos na nossa ordem física, ela tem efeito na nossa ordem emocional, ela tem efeito na nossa ordem mental e até mesmo na nossa ordem espiritual. O fato é que o ato de racismo é um evento traumatogênico, do qual decorrem traumas, e é necessário, então, que nós possamos abordar esses conflitos raciais através de processos ou práticas que estejam atentos aos efeitos do trauma. E a justiça restaurativa traz práticas atentas aos efeitos do trauma. Para a teoria do trauma, por exemplo, uma das máximas é: pessoas feridas ferem pessoas. Dor que não é transformada será dor transferida. Vejam como isso faz sentido quando eu falo que a pessoa que pratica o ato de racismo, de alguma maneira, foi ferida anteriormente para se expressar com a sua necessidade de maneira trágica, ferindo outras pessoas. É necessário entender, então, que isso é um ciclo de violência. Enquanto nós não tratarmos o trauma, isso gera um ciclo de violência. A exemplo do que foi plasmado na tela com o filme do Coringa, que é um belíssimo filme, e eu recomendo para que todos possam assistir, sob essa lente de observar o que é o trauma, né? Sob esse dogma: pessoas feridas ferem pessoas. Bom, a justiça restaurativa, ela também pode ser considerada um movimento social que tem como finalidade melhorar a vida em comunidade, e ela também, no fundo, pode ser considerada um modo de vida. Para que ela serve, então, né, essa visão de justiça? De maneira agora resumida e trazendo aqui um resumão para que ela serve. Ela serve para 3 coisas. Ela serve para resolver conflitos. Então, aconteceu um conflito racial, por exemplo, se eu usar uma prática restaurativa, eu posso procurar solucionar aquele conflito atendendo às necessidades de todos os envolvidos: vítima, ofensor e comunidade. Ela também serve para prevenir atos de violência racial, porque com os seus processos dialógicos empáticos, ela vai gerando cada vez mais empatia, respeito e conexão. E, por fim, ela tem uma finalidade transformadora, que é justamente a de procurar essa melhor vida em comunidade para todos. Ela vai ter, eu não sei por qual motivo, olha, desculpem, eu pulei alguns slides aqui. Ô, Dani, eu posso interromper só um pouquinho? Pode, por favor. Porque diante, né, o atraso que a gente teve um pouquinho, aí o que eu pensei? De a gente fazer uma readequação, de pensar se
Porque tem, acho que, 3 perguntas, né? Tanto para você, é para você. Aí eu pensei da gente fechar com a sua fala nesse próximo 2 minutos. A gente começa com a fala da Fernanda. Fernanda, aí a sua fala, a programação era 30, 35 minutos, a gente vai precisar diminuir essa fala para a gente garantir interação com as perguntas. Então, a Dani encerraria, você apresentaria mais ou menos uns 15 minutos, e aí a gente vai e começa a interagir. Vocês acham que é possível? Porque a orientação que eu tive é que o nosso tempo Nosso tempo seria mais ou menos até 4h30, né? Então, a Dani termina, Não, pode ser 1 minuto, a Fernanda começa com os 30 minutos, vai ser possível, e em seguida a gente começa com uma interação. Tá bom. Então, o quê? Mais 5 minutos? É isso? 5 Eu minutos. programei para 35. Tá, ok. Então, no seu finalzinho está sendo mais 10? Como? No seu horário está sendo mais 10 minutos, então. 5 ou 10? Só para eu entender. Na sua marcação, mais 10, né? Eu tenho agora, a partir de agora, mais 5 ou mais 10 minutos? Então vamos fechar 10, então, Dani, que parece que o nosso horário não está batendo. Então, mais 10 minutos, em seguida começa a Fernanda. Obrigada. Ok. Bom, mas, enfim, eu queria dizer, só para a gente tentar concluir aqui, justamente isso, que qualquer prática restaurativa, ela serve para essa responsabilização. Então, não é falar, vou passar a mão na cabeça da pessoa que praticou um ato de racismo, muito pelo contrário. É buscar, através da prática, a responsabilização ativa, que é aquela que é atingida pelo próprio ofensor, pela própria pessoa que cometeu a violência racial. E buscar também uma responsabilização da comunidade para que ela também se responsabilize pelas necessidades não contempladas daquela pessoa e da vítima, para que estejam todos interligados. Ela busca também reparar esses danos, então são danos materiais e imateriais. Eu acho que os atos de racismo geram muitos danos imateriais. Busca o reequilíbrio com o reempoderamento de quem sofreu esse dano, no caso a vítima e a comunidade, e essa recomposição do tecido social, porque um ato de racismo, ele abre completamente, como se ele esgarçasse aquele tecido social, no caso da escola, e uma prática restaurativa torna possível que esse tecido volte a ser coeso, volte a ser tecido de alguma outra forma. Então, ela é uma responsabilização que vai ser sempre atingida pelo autor. E por que eu acho que é muito importante nós buscarmos práticas restaurativas mesmo em atos graves de violência racial? Porque se nós pensarmos em tratar o autor da violência racial com violência, mais uma vez nós estaremos dizendo, olha, o meio justifica o fim. E aqui eu quero propor, né, a ideia de Gandhi, que ele dizia, não há como separar meio de fim. Se eu quero atingir uma sociedade mais integrada, mais coesa e não racista e não violenta em nenhum aspecto, não há como eu tratar ninguém com violência, não há como separar o que eu planto daquilo que eu colho, não há como separar a semente do fruto. No fundo, nós somos, sim, capazes de colaborar, nós somos super cooperadores, como já demonstrado em diversas pesquisas, essa pesquisa de Harvard, que traz a dinâmica da evolução humana, fica aqui só como sugestão para quem quiser conhecer, que demonstra isso, o homem é essencialmente cooperativo, colaborativo. Isso também foi há pouco publicado, né, na revista Scientific American Brasil, em recentíssimo volume, né, dizendo que, na verdade, o Homo sapiens sapiens é o Homo amigável. Nós só chegamos até o século XXI como humanidade exatamente porque somos capazes de colaborar e de viver de maneira respeitosa. E essas práticas, então, elas vão trazer esse encontro, e esse encontro que talvez de outra forma não fosse possível, né? É a justiça do encontro. Quando ela permite um encontro da pessoa que praticou a violência racial com a pessoa que sofreu a violência racial, ela está
instaurando uma nova relação. E talvez aí a beleza da possibilidade de transformação. Como que isso pode se dar? Isso pode se dar através de práticas e, essencialmente, na minha opinião, de uma das práticas que se chama Círculo de Construção de Paz, que é uma das práticas restaurativas usada, inclusive, no programa de Justiça Restaurativa das escolas de Belo Horizonte e que cria espaços onde é possível nós conectarmos pessoas, é possível conectarmos uns com os outros. Eu ia falar um pouquinho do trabalho do Nós, né, e de como que é esse programa, mas eu acho que nós não vamos ter tempo. Eu ia mostrar para vocês como que esse programa Nós, que é o Programa Justiça Restaurativa nas Escolas, ele pode, eu vou chegar até ele, só para mostrar a vocês como eu acho que ele pode, talvez, ser útil também para tratar de conflitos raciais. Então, essencialmente, esse programa traz as práticas restaurativas para dentro das escolas para tratar conflitos, prevenir violências e construir comunidades mais pacíficas, solidárias e antirracistas. Ou seja, a justiça restaurativa serve para todas as finalidades que nós queremos numa sociedade antirracista. Hoje ele já está presente em muitas escolas municipais. O total das escolas públicas municipais e estaduais que aderiram ao programa é de 251, e são práticas que são usadas para diversas finalidades. Então, seja para... eu falo que é bombril, né? Que são essas práticas servem para tudo. Servem para diálogo, servem para falar de traumas, servem para aprendizado, servem para... articulação de rede, servem para falar sobre assuntos, inclusive, pedagógicos, né, para tratar de conteúdo pedagógico numa escola, e servem para tratar também de conflitos. Eu, assim, admiro o município de Belo Horizonte, que vem, mesmo durante a pandemia, investindo neste programa de justiça restaurativa nas escolas, e queria apenas deixar registrado aqui, no final, o seguinte, que é muito difícil nós falarmos de justiça restaurativa sem pensarmos nos obstáculos, né? Há diversos obstáculos, dentre eles essa paralisia do paradigma no nível 0 de consciência. Mas eu acredito que nós podemos tratar esses obstáculos, eu já falei isso algumas vezes, talvez eu esteja sendo repetitiva para quem já me ouviu, mas nós podemos tratar esses obstáculos como videogame. A cada obstáculo que a gente ultrapassa, a gente ganha vida para seguir adiante. Então, a minha proposta é que nós continuemos, apesar dos obstáculos e com eles. E quero honrar a querida Angela Davis, né, que, para mim, é inspiradora por ser mulher feminista e antirracista, na sua luta feminista e antirracista, quando diz que não dá para aceitar aquilo que a gente não pode mudar. É necessário mudar aquilo que nós não podemos aceitar. Fica aqui, então, esse convite. E antes de eu encerrar, eu só queria verificar se vocês voltaram com o objeto para o lugar que vocês estavam antes. Eu não sei quantos voltaram a colocar o objeto que eu convidei vocês a mudarem, né, em si, para o lugar de antes. Para aqueles que mantiveram a mudança, que bom, e pode ter valido a pena o esforço. Para aqueles que voltaram o objeto para o lugar de antes, não se sintam culpados, porque toda mudança é difícil mesmo, e é necessário persistência e intenção de mudança para efetivamente mudar. Muito obrigada. Dani, Arlê, muito obrigada pela apresentação. A gente vai começar a conversa com a Fernanda Vieira, né? O nosso cronograma que eu até já passei para a Dani. Fernanda, a gente começa a conversa às 3h40, né? Até às 16 horas. Aí, em seguida, a gente vai ter mais ou menos 30 minutos, né, de interação com as perguntas. Tivemos perguntas já para a Daniela Arlê, com certeza teremos para a Fernanda. Então, eu quero apresentar a Fernanda. E para apresentar a Fernanda, né, diante de tantas
de algumas informações elogiosas que eu recebi em relação a você, Fernanda. Eu lembrei até do COPEN 2018, que aconteceu em Minas Gerais, precisamente na universidade, no espaço da Universidade Federal, e foi um encontro que também teve uma participação muito forte do núcleo de relações étnico-raciais do município de Belo Horizonte. Então, muitas pessoas produziram textos, artigos relacionados com a pauta antirracista, e eu me lembro de um participante que veio do Rio de Janeiro, um advogado, um homem negro, muito determinado. Ele me fez uma pergunta, né, tanto para mim quanto para a Lauren, que é a coordenadora, junto com Ellen, do núcleo da Centro-Sul. Como que vocês conseguem dar continuidade com essa agenda tão regular do núcleo de estudos? Ele fez essa pergunta, porque eu percebo, ele falou, eu viajo para o Brasil inteiro, eu não consigo ver a continuidade. Ele falou, eu percebo, identifico muitas ações, mas não percebo essa continuidade que esse núcleo de estudos de Belo Horizonte consegue. Né? Na hora a gente conversou bastante, tanto eu com ele, Lauren, e depois eu reportei essa pergunta para a Mara. Né? Então, a Mara respondeu, militância. É assim que a gente consegue, com militância. Entendendo que é assegurar direitos, né? A gente fala a gente pensa na nossa própria trajetória, mas se reporta ao direito de garantir uma infância sem racismo, de garantir que crianças, adolescentes, jovens, a cada dia consigam acessar informações sobre o que é ser antirracista no Brasil, nas Américas, no mundo, né? Na contemporaneidade. E me falaram muito da Fernanda Vieira de Oliveira, mestranda da Universidade Federal de Ouro Preto, como uma mulher militante, advogada da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, atuando na área de execução de pena e defesa dos direitos humanos, graduação em Direito, né, pela PUC Minas, atuação no sistema prisional mineiro, né, e dessa ação dela nas unidades prisionais femininas. Ex-presidente do Conselho da Comunidade de Execução Penal da Comarca de Belo Horizonte, advogado da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas com Privação de Liberdade, e uma atenção especial que eu, né, identifiquei no currículo da Fernanda, essa relação muito forte, né, com a defesa dos direitos das mulheres. E também advogada e fundadora do coletivo Margarida Alves, que foi agraciado com o Prêmio Nacional de Direitos Humanos da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Atualmente, assessora popular da Maria Felipa, que nasce com o propósito de ofertar assessoria popular na área criminal. Fernanda, bem-vinda, muito bem-vinda, e agora é com você. Muito obrigada, Cláudia. Bom, eu não ouvi toda a fala da Daniele, mas eu acho que faz todo sentido a gente estar nessa mesa, porque a justiça restaurativa ela é uma resposta muito melhor ao que nós temos hoje implantado como regra, né? A justiça restaurativa ainda é tratada como algo que não pode se aplicar a todas as situações, o que não é verdade, né? Mas é porque a gente ainda tem um sentimento de transferência da dor que sofremos para aquele ou aquela que a gente acredita que causou a dor, né? A ideia é sempre causar ao outro uma dor igual ou superior à que eu sofri, né? Então, isso é um grande problema, né? Eu queria começar dizendo que uma das minhas grandes angústias é a fé que as pessoas depositam no direito penal como estrutura de solução de conflito social ou de dissuasão de conflitos sociais. Isso é ainda mais preocupante quando a gente está falando de adolescentes e de crianças, né? Os adolescentes têm sido alvo do direito penal, né, que vem com o discurso da socioeducação, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas para a gente que vivencia o cotidiano do sistema de justiça criminal, a aplicação da medida socioeducativa e a execução da medida socioeducativa em nada difere da pena para o adulto. Muitas vezes se dá em condições, inclusive, piores,
porque os direitos e garantias processuais do processo penal que um adulto pode recorrer, o adolescente não tem. E isso termina produzindo, ao invés de proteção, mais abusos, principalmente quando a gente está falando do adolescente negro ou do adolescente periférico. E muitas vezes os comportamentos, né, que reproduzem racismo, principalmente nos espaços das escolas públicas e periféricas, vão ser praticados por meninos pardos, né, contra meninos negros ou meninas negras de pele mais retinta. Então, é o mesmo grupo de pessoas, né, são as mesmas pessoas se atacando, né? E quando o direito penal vem, ele não vai se preocupar em produzir nenhuma forma de restabelecimento ou de reflexão, né? O direito penal não tem esse compromisso, né? Ele é uma estrutura extremamente rígida e precisa ser, porque ele, em tese, está lidando com bens que precisam da máxima proteção. No entanto, o pensamento, né, criminal no Brasil, ele é estruturalmente racista. Então, como que você vai conseguir superar uma questão, sendo que a estrutura que você recorre reproduz sistematicamente essa mesma questão? Então, o racismo, ele é da natureza do sistema de justiça criminal. Ele é da estrutura do sistema de justiça criminal. Isso vai se refletir nas suas instituições, desde o juiz, o promotor, inclusive o defensor público, que muitas vezes parece mais promotor que defensor, a gente fica desesperada, né? Vai se reproduzir em como segurança recebe dentro do CIA, né, que é o espaço aqui onde está concentrado todo o sistema socioeducativo, recebe aquela mãe, seja da vítima, de quem está no lugar de vítima ou de quem está no lugar de agressor, né? Porque, em regra, vão estar ali duas mães não brancas, né? E tudo isso vai estar refletido nesse sistema que é estruturalmente racista. Então, quando a gente chama o direito penal, a gente convoca o direito penal para solucionar um conflito, né, gerado por uma ação racista de alguma pessoa, a gente, na verdade, está reforçando a estrutura que daqui a pouco vai estar nos violentando. E é daqui a pouco mesmo, porque assim que chegar na delegacia já vai começar. Isso se não começar quando você chama a PM, né? A vítima de racismo vai ser, todo o tempo, vão tentar convencê-la que ela está exagerando. No final do cenário, ela vai se ver muito mais na situação de quem chamou a polícia à toa do que na situação de alguém que foi vítima de uma violência. E isso acontece todas as vezes, né? Eu acho que um paralelo importante. O problema é que o direito penal, o sistema de justiça criminal e a estrutura de direito penal é uma estrutura que nós, negros e negras, e todas as pessoas que se reivindicam antirracistas, precisa esvaziar de forma urgente. Porque o sistema, ele é esperto, né? O branco é esperto. Então, sempre vão ter migalhas concedidas por esse sistema para dizer que ele alcança todo mundo de forma igual. Mas isso é sempre na superfície, nunca vai ser na profundidade. Porque isso ajuda a legitimar o sistema. Você precisa de uma narrativa legitimadora. Então, tudo bem, vamos criar o tipo penal de injúria racial, vamos colocar o racismo como crime imprescritível, hediondo. Beleza. Né? Aí todo mundo comemora, fica feliz, acha que agora vai. E quando a gente começa a recorrer a esse instrumento, ele não dá a resposta. Por que ele não dá a resposta? Porque não é para dar mesmo. Não é para dar mesmo, é de propósito, não é sem querer, né? A estrutura penal no Brasil, ela nasce para conter pessoas negras, homens e mulheres negros, especialmente com uma atenção muito devotada aos homens negros jovens, porque eram vistos como aqueles que poderiam, né, pela sua força física, mudar a lógica do poder, né? Eles se distraíam de nós mulheres, mal sabe eles, né? Que a gente é uma ligeira. Mas, então,
Isso explica a população prisional masculina imensa, mas a gente também tem que estar atento ao crescimento da população prisional feminina. Isso explica, em relação aos adolescentes no socioeducativo, os meninos negros e as meninas negras, né? Isso explica todo um funcionamento do sistema que a menina, eles querem fazer com que ela retorne àquele lugar social, né? Ou que ela assuma aquele lugar social que nunca foi nosso, de mulheres negras, de mãe, cuidadora, né? Aquela Amélia, bela e recatada do lar, né? Que nós nunca pudemos ter, porque, afinal de contas, sempre tivemos que trabalhar, né? Minha mãe começou a trabalhar com 7 anos, então vai devolver para esse lugar, né? A submissão, a subserviência, o sacrifício, né? O culto ao imenso sacrifício da mulher negra, a mulher guerreira, que sacrifica tudo, como se isso fosse bom, né? Isso não é bom. Isso não é bom, isso é muito sofrimento, né? E, ao mesmo tempo, querem recolocar o menino naquele lugar também de subserviência, no sentido assim, olha, você tem que ser um homem trabalhador e viver do seu trabalho, mesmo que isso seja uma miséria que você não consiga nem sustentar sua família com isso. Né? E você tem que aceitar esse lugar, né, da subalternidade. Né? E faz com que construa entre nós uma narrativa de culto, né, ao imenso esforço e sacrifício, porque, de fato, alguns de nós vão romper essa barreira mesmo. A gente é extremamente inteligente, extremamente capaz, está acostumado a sobreviver às piores situações, a gente vai conseguir romper, de geração em geração, a gente vai rompendo barreiras mesmo. Só que isso é cruel e perverso, na minha concepção, né? Então, toda vez que a gente só clama o direito penal e acredita nele, isso não significa que em determinadas situações não seja necessário, gente, porque às vezes as escolhas são duras e difíceis. Mas quando a gente bota fé, como diz os meninos, né, botar fé mesmo, acha que vai rolar, a gente reforça a estrutura que nos oprime e nos controla. Porque é essa estrutura que nos oprime e nos controla desde um pouco antes da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. E toda uma construção teórica foi feita para legitimar essa estrutura e para construir, né? Como a Dani falou, que fica na nossa mente de forma irrefletida a ideia de que o negro é perigoso, o negro é violento, o negro, então, ele precisa ser contido. E como ele é perigoso e violento, eu posso usar de toda sorte de violência para contê-lo. E eu preciso reduzir o número de pessoas negras nesse país, porque senão eles podem tomar o poder, como aconteceu no Haiti. Então, eu preciso... Se no início existia uma importação de pessoas brancas, depois existiu também um incentivo aos casamentos, às relações interraciais, porque acreditava que há algum tempo nós íamos desaparecer. Né? 2020 mostra que deu errado pra caramba, né? Mas, assim, existiu esse momento que as pessoas, não, porque aí é uma raça mais fraca, né? Vai desaparecendo. E uma das formas de fazer com que a nossa raça desapareça passa também pela cultura, né? Passa por negar a nossa cultura e a nossa ancestralidade ou por demonizar. E também por fazer-nos nos questionar o tempo inteiro. Será que eu sou negro? Será que eu sou branco? Eu sou parda. O que é pardo? Aí pessoas com características fenotípicas predominantemente brancas, né? Nariz, a boca, a gente sabe, se reconhecem como pardas, e pessoas com características fenotípicas mais associadas à negritude se reconhecem como pardas também. Então, quem que é pardo nessa história? Outro dia eu vi um post sobre isso em relação a vários candidatos, né, que da noite para o dia viraram pardos, né, nas eleições. E eu já tive essa discussão com um amigo que marcava sempre nos questionários que ele era pardo, e eu virei para ele, você não é pardo, não é porque você toma sol e pega uma corzinha que você é pardo, colega. Olha o teu nariz, olha o formato do teu rosto, olha o teu cabelo, você é branco. A sociedade te lê como branco, não te lê como um descendente, um afrodescendente, não. Então, presta atenção no que você está marcando. Só que a gente não pode nem discutir isso direito, porque geralmente gera muitos milindres, né? E eu sou uma pessoa muito direta e eu já comprei muita treta com isso.
Então, assim, eu me angustio muito quando eu percebo essa fé toda no direito penal. Eu tenho 6 minutos, estava olhando o tempo. E aí isso vai acontecendo em várias situações. Isso é tão contundente e concreto que... vou dar um exemplo de duas situações que eu acompanhei pessoalmente para vocês entenderem o nível de perversidade. Uma menina sofreu uma violência racista. Alguns podem conhecer esse caso porque ficou conhecido. Ela foi puxada do ônibus pelas tranças e foi puxada com tanta força que arrancou da cabeça dela. Por um homem branco, um senhor já de mais idade. A fiança arbitrada para ele, porque injúria pode ter fiança, foi de R$1.000. Ponto. Um jovem negro estava num bar. Os vizinhos o chamaram dizendo que o irmão dele e a esposa estavam brigando, que era para ele correr lá para não acontecer uma tragédia. Os dois estavam brigando na rua. Ele saiu desesperado, correu até lá e foi separar a briga. Separou. Ele tinha parado o carro assim, de qualquer jeito na rua, ele foi ajeitar o carro. Quando ele voltou, tinha um policial batendo no irmão dele. É lógico que ele entrou no meio e foi preso. A fiança dele foi R$1.000. Deu para entenderem a discrepância? Ele não machucou o policial, ele só falou, moço, para com isso, é meu irmão, já resolveu. Isso foi o suficiente para ele ser preso. A audiência era uma juíza branca com um promotor branco diante de um réu negro e que se recusou, ao contrário da maioria dos meninos, quando chegam nessa situação, a ficar de cabeça baixa olhando para o chão. Ficou olhando, do jeito que ele é mesmo, com o nariz bem em pé, para a cara da juizona, que ficou bolada. E eu com vontade de rir, mas não podendo rir, né? Porque a gente não pode debochar nessas horas. Mas que ficou muito nervosa com ele, porque ela interpretou aquilo ali como uma afronta. Né? Os juízes interpretam um jovem negro, um homem negro, uma mulher negra sentarem no banco dos réus e não se debulhar em lágrima e confessar todos os crimes desde o seu tataravô como uma afronta. Porque para eles e elas, o mal é intrínseco a nós. Intrínseco. Isso é pensado? As pessoas falam sobre isso? Claro que não, ninguém fala sobre isso. Você falar isso com o juiz, ele fala assim, que isso, moça? Você tá doida. Minha pesquisa é, inclusive, sobre isso. Você tá doida, não tem nada disso aqui. Né? E é desafiador demonstrar isso, porque o racismo no Brasil é muito sofisticado, né? É extremamente sofisticado, principalmente quando a gente está falando do sistema de justiça criminal. Então, sim, a gente, né, sofreu uma situação de racismo, você vai registrar o boletim de ocorrência, você vai chamar a polícia. Se esse é seu desejo, você tem que fazer mesmo. Mas saiba que provavelmente esse processo de denúncia vai ser tão ou mais violento que o racismo que você sofreu. E com 99% de certeza, isso não vai resultar em nenhum tipo de responsabilização ou de punição de quem cometeu esse ato. E pior, muito mais improvável ainda, né, como a justiça restaurativa busca, uma tomada de consciência do mal dessa pessoa, do mal que ela fez, do erro que ela fez, da dor que ela causou em outra pessoa, sem nenhum motivo para isso. Né? Então, eu sou abolicionista penal, eu não acredito no direito penal, então eu não reivindico de forma sistemática o direito penal. Sei que às vezes ele é uma ferramenta necessária, eu falo que costuma ser um escudo, né, para uma bomba, né, às vezes não tem jeito, mas eu sempre uso ele de forma muito consciente da limitação que ele carrega, que é ser estruturalmente racista. É isso.
Fernanda, você tem mais 2 minutos. Aí você quer falar mais alguma coisa, falar um pouquinho dessa pesquisa sua, ou a gente já pode iniciar para as perguntas? Posso falar da pesquisa rapidinho, né? Eu estou pesquisando encarceramento em massa e racismo nas audiências de custódia, né? Tem um levantamento de dados feito pelo CRISP e eu estou usando essa base de dados. E aí eu escolhi, filtrando essa base de dados, né? Eu escolhi quem ficou preso ou foi solto, né? Quem foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Porque, em tese, é um tipo penal que ninguém devia ficar preso por ele, porque a pena é menor que 4 anos. E as pessoas ficam presas por furto, curioso isso. E aí algumas coisas já foram observadas, né? A fiança, por exemplo, o Instituto da Fiança, ele é um instituto geralmente acessado por pessoas brancas, que se autodeclaram ali naquele momento brancas, porque os juízes já assumem que a pessoa negra não vai ter condição de pagar. Né, a gente vai observar que as mulheres, né, têm mais chance de responder em liberdade pelo crime de furto que os homens. E que as mulheres, né, que se declaram brancas, em regra, recebem medidas que a gente chama medidas diversas da prisão em menor número que as negras. E que as medidas diversas da prisão para as pessoas negras, em regra, são um monitoramento eletrônico, um controle mais forte dos corpos, né? Enquanto para as pessoas brancas é assistência social. Então, assim, a gente está trabalhando. Isso é muito sério, porque a audiência de custódia foi pensada justamente para o juiz ter diante dele, juiz ou juíza, uma pessoa, e entender que ele está decidindo a vida de uma pessoa. Só que, se o papel não traduz de forma tão forte a raça, a presença física deixa isso inquestionável. Então, ao invés de construir uma empatia, uma percepção de que eu estou decidindo a vida de uma pessoa, todo esse racismo de forma estrutural da nossa sociedade, ele se apresenta ali. E aí ele produz um efeito inverso do que era esperado com as audiências de custódia. Fernanda, obrigada. Fernanda Vieira, Dani Arlê. Aí, as perguntas, vamos fazer por blocos. Eu pensei, como nós temos, né, os 29 minutos, a gente faz as perguntas para a Dani e seguida para a Fernanda. Aí, posso fazer em blocos, Daniela Arlê? Pode. Pode sim. Por mim, sem problema. Eu vou anotando e aí eu procuro responder. Tem pergunta, primeira, diretamente relacionada à fala, e tem pergunta também específica. Tem elogios, né? Acho que poderia até falar uns elogios aqui rapidinho. Comentários gerais do chat, né? O pessoal está mandando um abraço, um alô para mim, um abraço enorme para vocês da cidade, e um abraço também para todos os coordenadores dos núcleos de estudos, e para a Mari, para a Mercedes, porque estar aqui é uma responsabilidade muito grande, mas agradeço a confiança e estou muito feliz. O Michael fala, né? O Michael Pontes, que geral é justamente a pessoa que inicia esse diálogo com essa proposta da Unesco. Ele fala tanto para mim e para você, Dani, por esse intercâmbio, por esse momento, que é um momento importante. Em seguida, a Mariana Freitas fala que as práticas restaurativas são importantes instrumentos para o trabalho com as mediações, provenientes de questões e também para as questões de racismo na escola. Ela fala que na escola dela, essas práticas têm feito toda a diferença nas resoluções de conflitos com os estudantes. Ela até fala, acho que a produção do vídeo, né, que teve com a escola, foi até a Escola Senadora, evento com ele, ela faz um pedido para a Dani. Faça o vídeo, Dani. Aí depois, a Nilma Oliveira, ela fala que percebe que durante essa pandemia, acho que talvez seja até alguma coisa que tanto a Dani, né, mas acho que em relação até a Fernanda, percebe que durante essa pandemia houve um aumento abusivo de atos racistas, uma intolerância inadmissível. Fico muito triste diante de todo esse preconceito. Aí a Fábio, ela fala para a Dani Arlê, que o trabalho do Justiça Restaurativa tem sido fantástico para toda a rede municipal, porque nos possibilita ações que contribuem, né, para o combate ao racismo, e ela fala da gratidão. A Fabiane
Fabiana Regis, ela considera que a justiça restaurativa é uma alternativa à justiça retributiva, que, de acordo com sua regra, normas, culpabiliza e pune, né? Contempla a fala da Dani e também uma menção inicial da Fernanda. Agora vamos às perguntas para a Dani. O Matheus Carneiro Martins, ele só faz uma observação, Dani, quando você cita esse período de 1888 a 1988, em relação à escravização, né? Acho que foi muito relacionado à sua fala, de repente você queria falar até do período pós-abolicionista. Errei. Né? E deu a entender que era o período oficial da escravização. Aí, na sua fala, você contempla. O Michael Pontes, ele faz uma pergunta muito relacionada até à sua abertura, em relação à branquitude, né? Que você se posicionou, ele fala, como foi, Daniele, para você, né, esse percurso de se tornar antirracista? Né? E pensar nesse lugar de mulher branca que você falou no início e da questão dos privilégios. E como interpelar o lugar da branquitude desde a justiça restaurativa. A Carla Oliveira, para a Dani, ela fala, a pessoa ter consciência e pedir desculpas é um processo educativo que pode durar muito tempo. Eu gostaria de saber, na prática, juridicamente, o que pode ser feito contra a pessoa que pratica o racismo. Essa é a pergunta da Dani. O Matheus, agora, são duas perguntas do Matheus, tá? Aí você pode até organizar. O Matheus faz uma pergunta que não é tão... que, de certa forma, no início, quando as pessoas conhecem a JR, ela torna frequente, na medida que as pessoas... Quando ela conhece, mas quando ela se aproxima e conhece de fato, costuma essa pergunta mudar um pouquinho. A justiça restaurativa não é mais uma forma de pressionar professoras e professores a lidar com questões que vão para o além da escola? Desigualdade histórica e brutal? Violência policial? Essa é a pergunta. O Matheus teve duas perguntas. São essas perguntas. Aí, tem um outro agradecimento da Jaque. Aí, Dani, você responde, em seguida eu passo para a Fernanda. Obrigada. Ok. Bom, eu vou tentar sintetizar aqui para ser breve e tentar contemplar todas as respostas, se eu souber, né? Eu não trago respostas na manga. Então, Matheus, desculpa, realmente eu errei. A Lei Áurea é de 1888, e quando eu falei 1988, eu estava me referindo ao período da Constituição Federal, né, do Brasil, que ressurgiu, fez renascer, refundou a nossa democracia. Então, eu quis fazer referência a esses 100 anos que nós tínhamos desde a Lei Áurea, quando foi refundada a democracia através da Constituição Federal de 1988. Com relação à sua pergunta de como eu, como mulher branca, né, que não sofri racismo, de fato não sofri, eu sofro muito com o machismo e outros tipos de preconceito. Pelo racismo, não, porque eu acho que eu, né, sou bem branca até fisicamente. Então, nunca sofri o racismo. O que me fez me tornar antirracista, eu acho que foram valores construídos ao longo de toda a minha vida, com a minha família, né, o ambiente em que eu fui inserida, como eu cresci, com exemplos que me mostravam, olha, continue se resignando, não seja uma pessoa resignada com aquilo que causa dor ao outro, né? O outro não é o outro, não existe o outro. Então, para mim, isso sempre foi muito importante na vida. E também me dedicar ao estudo da justiça restaurativa, que trouxe para mim cada vez mais um pensamento sistêmico, um olhar sistêmico, me conectou com o antirracismo, com o antimachismo, com o anti qualquer preconceito que seja.
eu me enxergar no outro, né? Eu saber dessa nossa humanidade compartilhada. Mas não acho que é fácil, viu, Matheus? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas olham para uma mulher branca, classe média alta, ou que tenha instrução superior, como uma pessoa que não compreende o racismo. Eu não sofro racismo, mas eu acho que eu sou capaz de compreender. Eu não sofro, mas eu me dedico intencionalmente a compreender o racismo e a agir de maneira antirracista. Eu acho que isso é muito da nossa intenção com base naquilo que eu acredito. Então, é um longo caminho, mas é intencional. Eu acho que passa muito pela nossa intenção, passa por valores construídos e pela intenção de ser antirracista. A outra pergunta, o que pode ser feito juridicamente contra uma pessoa, né, que pratica uma violência racial? Bom, juridicamente nós temos diversas soluções. Nós temos crimes hoje e nós temos soluções cíveis também. Agora, se você me perguntar qual é a melhor solução, eu tampouco acredito no direito penal como sendo a melhor solução para isso. Ou na ação de indenização, porque eu acho que tudo o que a pessoa busca, a pessoa que foi vítima da violência racial busca, ela pode ter satisfeito através de um processo de justiça restaurativa. Então, mesmo a reparação que ela julgue que é merecida, ela pode ser buscada num processo de justiça restaurativa. O processo de direito criminal, ele mais uma vez vai ser focado na pessoa que ofendeu, na pessoa que cometeu a violência racial. Ele não vai ser focado na vítima que foi vítima daquela violência racial. Então, tem isso que a Fernanda falou e que é fato. Aliás, nós acabamos de, né, agora, recente, num caso que não era de racismo, mas era de machismo, um caso de estupro, nós acabamos de ver isso. A vitimização primária, secundária e terciária. Então, você tem a vitimização primária do ato em si, a pessoa é vítima do racismo, aquilo já traz uma dor enorme. A vitimização secundária pelo sistema de justiça criminal, porque aquela pessoa dificilmente vai ser recebida de maneira empática, atenta à sua dor, dificilmente ela vai ter o lugar principal de fala naquele processo, ela provavelmente vai ser mais um convidado de pedra ou um instrumento de prova naquele processo. Dificilmente ela vai ser compreendida pelos atores desse sistema formal de justiça, desde a polícia, né, que pode achar que é mimimi, como disse a Fernanda, não, mas isso é bobagem, qual é o problema de chamar disso ou daquilo? Então, desde a polícia até o julgamento final por um juiz ou por um tribunal, né? Tem as dores do próprio sistema criminal. E a vitimização terciária, porque acaba gerando uma estigmatização também. Então, eu acho que, assim, na minha opinião, eu não tenho uma verdade pronta, mas, na minha opinião, o direito penal não é a melhor forma de tratar de conflitos raciais. Eu acho que a justiça restaurativa, ela se apresenta como, com suas práticas, como uma forma que pode atender principalmente as necessidades da vítima da violência racial. E aqui, quando eu falei que é para atender também as necessidades do ofensor, eu quero deixar claro que a justiça restaurativa, como visão de justiça, ela tem um foco primordial na vítima da violência. É primordial, isso não quer dizer que é exclusivo, mas o foco primeiro é na vítima. Agora, ela também trata do ofensor, porque, como eu disse, e isso parte do meu pressuposto de conhecimento, que para mim é fundante, aquela pessoa que praticou a violência já sofreu violência. Alguma necessidade sua não está atendida para que ele se expresse de maneira violenta através de um ato de racismo. E, por fim, se a justiça restaurativa nas escolas não é mais uma forma de pressionar a escola para lidar com problemas que não são da escola, eu vou responder sim e não. Sim, eu não sei se é pressão. Eu não concordo com pressão, porque eu acho que a adesão da escola e de seus participantes é sempre voluntária. Então, não acho que é pressão, mas sim é uma forma de fazer lidar com problemas que vão além da escola. E aí eu trago, de novo, o meu pressuposto do pensamento sistêmico. Eu não acho que a escola
existe fora do mundo, fora da comunidade, fora da sociedade. Então, o problema não existe fora da escola. O problema que é do racismo estrutural e que se transforma no racismo institucional, ele não está fora da escola. Ele nasceu lá atrás, né? Óbvio que as causas estão lá, estão na escravização, estão no fato do Brasil ter sido um país com enorme número de escravos, na política de embranquecimento, tudo isso. São causas que estão fora da escola, mas isso não quer dizer que o problema esteja fora da escola. Como eu vejo o mundo, não existe fora da escola. Então, eu acho que a escola ela é reflexo e ela é refletora. Eu gosto muito de usar essa metáfora, né? Se ela reflete o que ela recebe, ela também pode ser refletora daquilo que ela constrói. E se ela constrói algo diferente, isso também vai impactar na sociedade. Então, não acho que é pressão, mas sim, acho que é uma forma da escola também tratar de conflitos que não dizem respeito só ao que acontece no espaço murado de uma escola. Bom, eram essas perguntas, desculpe se eu passei um pouquinho de tempo. Daniele, Oi. tem mais uma pergunta que ela dialoga com a sua última. Então, eu acho que faço essa para você completar o bloco, em seguida eu passo para a Fernanda, tá? Ok. Mais elogios em relação à sua fala, apresentação, tanto sua quanto da Fernanda. E tem uma pergunta em relação à justiça restaurativa, sobre a justiça retributiva e a punitiva. Você pode falar um pouquinho. E tem um desdobramento falando, por favor, quais danos são produzidos às vítimas de racismo? Bom, com relação à justiça retributiva, esse é o nosso sistema hoje dominante, né? O da pena. Como a Fernanda falou, quando você se sente ferido, você acha que você tem que punir. Então, isso vem da racionalidade penal moderna, que começou lá no século XVIII, é a nossa forma de pensar. É o sistema de punir. Nós substituímos, entre aspas, a vingança privada, o que se achava, então, que era a vingança privada. Aí veio o Estado, se apoderou disso por razões econômicas, eram razões econômicas, porque o Estado queria poder ter o poder de multar também, e acabou incluindo a pena pelo Estado como uma forma de substituir a vingança privada. Isso, desde o século XVIII, foi a forma que veio, vindo até o século XXI, e se tornou a nossa forma costumeira de pensar. Então, essa é a racionalidade penal moderna. Hoje, nós pensamos de maneira retributiva, pensamos em pena. Fez errado, quem fez errado merece o quê? Merece qual pena? Se fez o que fez, em qual tipo se enquadra, qual a pena que merece? A nossa forma da racionalidade penal moderna de pensar. A justiça restaurativa, ela pensa diferente, ela pensa assim, quem foi impactado? E como atender às necessidades dessa pessoa que foi impactada? São perguntas diferentes que buscam a humanização, encontrar o sujeito que foi efetivamente impactado com aquele ato. Quais os danos sofridos pela vítima de racismo? Eu posso te dizer o que eu conheço. Eu nunca fui vítima de racismo, tá? Para a pessoa que está fazendo a pergunta, como eu disse. Meu lugar de fala é da pessoa que conhece por pesquisa. Então, o que eu acho que existem? Existem os efeitos do trauma. Primeiro, a pessoa se sente desconectada, a pessoa se sente desempoderada, a pessoa se sente até afastada de suas crenças. Né? Em que eu acredito no mundo? Será que Deus existe? As pessoas chegam a pensar, será que Deus existe para eu merecer isso? Então, ela se afasta até das suas crenças espirituais. Ela se desconecta da sociedade, porque ela pode se sentir até chata de tanto falar daquele assunto, que dói. E não é fácil falar de dor quando as pessoas às vezes falam assim, tá bom, tá, não, mas vai passar, um dia passa. Liga não, bobo, um dia isso vai passar, não, mas já aconteceu mais grave comigo, então é muito difícil você não ter escuta empática e por causa disso você acaba se desconectando da sociedade, eu acho, e o desempoderamento, né? A sensação de desempoderamento, esses para mim são 3 efeitos muito, muito fortes desse trauma causado em qualquer ato de violência, principalmente num ato de violência racial. Então, são 3 nos quais eu posso pensar, tá? A desconexão, o desempoderamento e o questionamento até das suas crenças espirituais. Obrigada, Dani. Fernanda?
Eu vou estar lendo para você a pergunta. Carla Cristina Nascimento de Oliveira. Ela pergunta, na verdade, ela faz uma afirmativa, mas a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre, né? Que o controle dos corpos, né, e a violência para os pretos, de um lado, né, é maior que para os brancos, racistas amigáveis. É isso? Ela está te perguntando. Então, controle dos corpos e violência para os pretos, de um lado, e compreensão para os brancos racistas amigáveis. Ela faz um trocadilho aqui, de como é a leitura, de repente, do sistema, né, em relação a esses corpos, quando acontece alguma contravenção. Tem uma pergunta que eu tive a liberdade de fazer para você, Fernanda, enquanto docente, né, você está no mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto, enquanto docente, eu não sei se a sua condição de entrada está relacionada ao sistema de cotas, eu queria que você falasse um pouquinho, né, enquanto advogado, enquanto docente do ensino superior na pós-graduação, como você percebeu ou percebe a mediação de conflitos relacionados às questões raciais na universidade. Você percebeu? Sim ou não? E como que você pode falar um pouquinho disso conosco? Tá. Eu vou começar o inverso pela sua pergunta, Cláudia, porque é algo que eu tenho refletido muito nos últimos tempos, né? Por questões da minha vida pessoal, inclusive, eu precisei trancar meu mestrado um semestre e depois retornar, já com todas as matérias cursadas, mas no período da escrita, né? E o que tem me feito refletir nesse debate, se prorroga ou não meu prazo e tal. As universidades, os programas de pós-graduação implementaram políticas, né, de cotas, de inclusão, mas não querem lidar com os problemas específicos das nossas vidas, de mulheres e de pessoas negras como um todo, né, falando do racismo das pessoas negras, que significa um menor poder aquisitivo, que significa a responsabilidade de cuidado da família, né? Principalmente nós que conseguimos alcançar um pouco melhor de condição econômica, que significa o cuidado do afeto, do tempo, e eles não estão preparados para lidar com isso, eles e elas não estão preparados para lidar com isso. Nós temos até um seminário só de mulheres no processo penal e falamos muito dessa questão das mulheres e também das mulheres negras, né, que tinham várias mulheres negras. Então, eu me vi numa condição de ter que lidar com a possibilidade de eu não conseguir concluir o meu mestrado porque eu passei por um problema familiar que exigiu que eu estivesse com mais tempo disponível para cuidar da minha mãe, por exemplo, no caso da minha mãe. Então, e a universidade não sabe lidar com isso. Né? Não sabe lidar, e vamos passar por problemas econômicos, pessoas que ficam desempregadas. Uma bolsa de mestrado não sustenta família nenhuma, gente, não sustenta ninguém, né? É melhor que nada, mas ainda assim é muito pouco perto da realidade, da nossa realidade, né? A maioria de nós vamos entrar no mestrado meio que na tora.com, a gente fala assim, vamos e vamos vendo como é que a gente dá conta de segurar esse forninho até o final, né? Conseguimos algumas vezes bolsa, mas nem sempre isso é fácil, né? Eu vi muitas pessoas brancas no meu mestrado que ingressaram e tinham guardado dinheiro, né? Então a bolsa era complementada por esse dinheiro economizado. E eu ficava olhando assim, olha que legal, que bacana, deve ser bom isso, né? Enquanto eu continuava trabalhando, porque o dinheiro da bolsa não seria suficiente para sustentar minha família, então eu não podia abrir mão de trabalhar. Né? Então, o sistema de cotas, né? Eu não entrei pelo sistema de cotas, eu entrei na concorrência ampla, porque eu tenho muita consciência dos acessos que eu pude ter por ser uma mulher negra de pele mais clara, por ser uma mulher negra, né, filha de um pai branco, então uma família já de classe média, então que eu já carreguei um capital cultural, então eu tenho muita consciência do meu lugar e a partir de onde eu falo. No entanto, não basta ter um sistema de cotas, né? É preciso também você ter um sistema de permanência dessas pessoas na universidade.
Porque não é R$ 1.500 de bolsa não vai resolver. E também um sistema que seja empático, como disse a Dani, à realidade específica de uma pessoa que, às vezes, é a primeira pessoa da família a entrar no mestrado, como é o meu caso. Minha mãe nem consegue entender o que eu estou fazendo. Né? Ela sabe só que é importante para mim. Isso é o suficiente para ela se mobilizar. Né? E muitos de nós estão vivenciando, nossas famílias estão vivenciando esse processo pela primeira vez, né? Então, é um processo, para nós, é um processo coletivo, enquanto muitas vezes para uma pessoa de outra origem social e uma pessoa branca, é um processo meio que natural, esperado, né? Até esperado. Então, assim, essa mediação de conflitos entre os docentes ou posturas racistas, vamos dizer assim, mais explícitas, eu não presenciei no curso de Direito na UFOP, nem enquanto eu estava fazendo estágio de docência e tendo que dar aula. Mas é isso, né? Eu tenho um lugar específico que geralmente vai fazer com que eu não seja alcançada pelo racismo na sua forma mais explícita. Eu vou ser alcançada por olhares, por torcidas de nariz, por colocar em dúvida meu conhecimento, né? Essas outras expressões que a gente sabe que se eu fosse um homem branco eu não ia vivenciar, né? Isso é bem... Eu fico só observando, assim, né? Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, como eu sou criminalista, a gente vai desenvolvendo uma coraça de tartaruga importante para aguentar as pancadas, né? Porque a gente, infelizmente, vê muita coisa. Em relação à questão do controle dos corpos e a violência dos corpos, né? Para os brancos e para as pessoas pretas, os brancos amigáveis. Eu gostei da expressão. Fernanda, Que a Carla usou. Essa pergunta, tem uma aqui que surgiu agora, que ela contempla. Aí eu vou ler, posso? Pode, claro. A resposta pode estar próxima. É feita pela Fabiana Rezes de Oliveira. A escola é um espaço de neutralidade, né? Entre aspas. Aliás, minta, a escola não é um espaço de neutralidade. E seu contexto é composto pelas histórias dos territórios, bem como dos sujeitos, em sua integralidade. Aí ela quer que você fale sobre isso, né? Até que forma que você vai estar compartilhando essa opinião. Tem muitos elogios, tá, em relação à participação das duas convidadas e uma reflexão, né, que é preciso aprofundar sobre dados produzidos pelas vítimas do racismo e é feito até para Eliane Vilaçante. E ela crê que os danos nas crianças e adolescentes são estruturantes. Foi o que a Eliane Vilaçante falou e a Fabiana. E a Marlene do Carmo, né? Ela parabeniza a mesa, né? E a minha pessoa também agradeço. Aí a fala é sua. Fernandinha, só para lembrar que a gente tem 3 minutinhos, se você conseguir fechar em 3 minutos, aí você já dá a sua despedida, o encerramento, aí em seguida eu volto só para a Dani também despedir. Obrigada. De nada. Tá bom. Em relação a essa questão do controle dos corpos, né? De fato, vai existir um controle superior dos corpos negros, né? Uma supervigilância que a gente fala no direito penal. No entanto, os jovens periféricos, negros e socialmente lidos como brancos, é os famosos lourinhos, toda favela tem um lourinho, é o famoso lourinho, eles também vão sofrer uma vigilância diferenciada do que um jovem branco que vive em bairros de classe média ou classe alta vivenciam, né? Por quê? Eu tive acesso a isso num debate que eu participei, mas é porque tem um racismo relativo ao território, né? Então, se aquele território majoritariamente composto por pessoas negras, as pessoas que não são negras, né, que não são lidas como negras, também vão ser alcançadas pela violência que o racismo legitima. Porque o racismo ele é uma categoria legitimadora de violência, quando a gente está falando da violência do Estado, né? Tanto por ação quanto por omissão.
Então, as pessoas, isso é muito forte na luta antiprisional, porque muitas vezes você vai estar diante de você, sentada uma mulher branca, mãe de um menino negro. E ela vai viver o processo com o encarceramento dele, com as coisas que ele vai sofrer pela perseguição do Estado penal, de tomar consciência que aquilo está acontecendo só porque o filho dela é negro. E isso, para uma mãe, é um processo de dor imenso, né? Porque aí você tem um outro elemento que é o ser mãe, né? E aí é aquilo que vai defender o filho ou a filha com unhas e dentes, e é um elemento que precisa ser debatido mesmo, precisa ser entendido, né? Porque também é cobrado dessa mãe o sacrifício, a abnegação, seu filho está assim é por culpa sua, porque você esteve ausente, porque você não se sacrificou o suficiente. É claro que quando se trata de uma mãe negra, essa cobrança alcança patamares ainda maiores, porque a empatia chega perto do zero. Bem perto do zero. Então, assim, são muitos elementos que estão o tempo inteiro se interseccionando, que a gente tem que lidar com, a gente está falando da violência, do racismo, né, e do sistema de justiça criminal que é estruturado por esse pensamento. Então, acho que é isso, assim. Agradecer pelo convite, espero ter conseguido responder as perguntas. Em relação à escola, eu queria deixar só um comentário. Eu estudei sempre em escolas centrais aqui em Belo Horizonte, que são escolas, na minha época, né, eu tenho 42 anos, majoritariamente frequentadas por pessoas brancas. E do pré-primário à quarta série, antigo pré-primário, né, eu só me lembro de ter uma única outra criança negra na minha escola. E era a única criança que brincava comigo no escorregador. E eu lembro disso até hoje, aos 42 anos. Então, a escola não pode ficar neutra. Não pode mesmo. Ela precisa intervir nessa situação, porque isso nos marca por toda a vida. Obrigada, Fernanda. Ótima explanação. Foi uma grande honra conhecê-lo. Dani, você pode fazer as considerações finais? Sim, eu queria apenas saudar a Fernanda, que eu no começo não tive a oportunidade, Fernanda, uma grande honra para mim estar aqui conversando sobre antirracismo e sobre justiça restaurativa com você. Admiro muito você mesmo sem conhecê-la, então é uma honra estar aqui. E agradecer pelo convite mais uma vez e dizer aqueles que não concordaram, né, com essa proposta da justiça restaurativa, eu continuo respeitando, e eu sei que é um longo caminho. Eu sei que o que eu estou falando é um novo chá que a gente tem que colocar na xícara. Mas fica o convite para nós, ao menos, refletirmos se o que existe hoje está funcionando. Né? Se não a justiça restaurativa, o que nós vamos buscar de diferente? Já que o que está posto hoje me parece que não está satisfazendo ninguém e não está satisfazendo tampouco as vítimas de racismo. Fica apenas esse convite e, mais uma vez, o agradecimento por essa escuta generosa e pela presença de todos. E a Cláudia, querida. Obrigada, Dani. Um abraço e um afeto de sempre. Obrigada. Então, fazer um agradecimento, gente, também ao pessoal que está participando, né? Os ouvintes, tanto aqui de BH, Brasil, das Américas, ou de qualquer outro canto do mundo, sintam-se acolhidos. O tempo, né, de 2 horas é o que foi determinado, mas a gente sabe que outras perguntas poderiam surgir. E como a gente está próximo, conectados, mesmo sem nos conhecermos na luta antirracista, possivelmente nos encontraremos, né? Em outros canais, ou presencialmente, ou de forma virtual. Agradecer demais à Universidade Federal, através da pessoa do Luiz Alberto, agradecer à Secretaria Municipal, também hoje quem ficou na mesa, na pessoa da Bernadette, da Mara, da Mercedes, a cada representante do Núcleo de Estudos, ao Ministério Público, a presença da Dani, a presença da Fernanda, e falar que eu acho que no final das contas todos ganhamos, né? E que seja possível que lá em cada escola de BH, ou de qualquer parte do Brasil e do mundo, os estudantes tenham esse retorno de profissionais totalmente envolvidos, né, na luta do combate ao racismo no Brasil e no mundo. Eu agradeço
Gratidão para todos, foi um presente estar mediando essa mesa. Tudo de bom. Tchau.